A profecia de aço. Você já reparou que o talento humano não impressiona mais ninguém? Hoje, para fazer as massas olharem para um ringue, precisamos de competições de tapas brutais, torneios de palmadas ou sangue viral. O corpo humano atingiu seu teto e Gigantes de Aço, há 14 anos, teve uma visão quase profética da nossa própria decadência. E se você olhar ao seu redor, a profecia já se cumpriu. Estamos vivendo o auge da robótica e, ao mesmo tempo, o esgotamento do espetáculo tradicional. A mensagem é clara: o corpo humano não é mais suficiente. As massas pedem mais destruição, mais brutalidade, mais aço. Hoje, enquanto robôs reais começam a se mover com uma agilidade que assusta, surge a pergunta inevitável: Gigantes de Aço é realmente possível? Veremos o ressurgimento de uma liga onde máquinas autônomas se desintegram em uma velocidade que o olho humano não consegue acompanhar? E, se for assim, o que nós vamos perder no caminho? Neste vídeo, vamos analisar vários cenários e, com certeza, dar uma olhada em um futuro que, mais do que promissor, parece ameaçador para o que somos e o que podemos vir a ser. O corpo humano tem um teto, e o pior é que já batemos nele. Por mais que você treine, por mais suplementos ou ciência que aplique, existe um limite intransponível de velocidade, de força e, acima de tudo, de resistência estrutural. O cérebro humano não foi projetado para absorver impactos de 500 kg de pressão repetidamente sem desligar. Alcançamos o pico da nossa evolução biológica no ringue, e para uma sociedade acostumada ao exponencial, o biológico parece desesperadamente lento. Estamos vivendo na era da fibra ótica, dos processadores de 3 nanômetros e da gratificação instantânea. Nesse contexto, ver dois homens se estudando durante 12 rounds começa a ser percebido como um erro de sistema. A doce ciência do boxe tradicional está se tornando uma peça de museu, algo que os puristas apreciam pelo valor histórico, mas que para as novas massas, criadas no clipe de 5 segundos, parece chato e anacrônico. Por que vocês acham que hoje fazem tanto sucesso as lutas de exibição absurdas ou a brutalidade primitiva dos torneios de tapas? Não é pela técnica, é porque o público tem fome de um impacto que o atleta tradicional não consegue mais entregar sem morrer no processo. Estamos nessa fase de transição, onde buscamos o mórbido do dano extremo porque o talento já não nos surpreende. No filme, o boxe humano não desapareceu porque era ruim, mas porque se tornou insuficiente para o nível de violência visual que o espectador moderno exige. O erro de Charlie Kenton não foi abandonar o boxe, foi o primeiro a aceitar a verdade mais incômoda. Em um mundo que busca a perfeição do impacto, a fragilidade da carne é um estorvo. Para a massa, o homem já é história, e o aço é o futuro. Mas há um fator muito mais sombrio por trás dessa mudança, algo que o filme aborda de forma magistral e que nós estamos começando a sentir na pele: a desesperança econômica e o ressentimento contra o que nos substitui. Em Gigantes de Aço, vemos um Charlie Kenton tão quebrado e desesperado que é capaz de vender a guarda do próprio filho por dinheiro para comprar um robô. É uma metáfora brutal da sociedade moderna. Estamos sacrificando nosso futuro e nossas conexões humanas mais básicas por uma aposta tecnológica para nos mantermos à tona. Estamos vendendo nossa humanidade para podermos continuar jogando em um sistema que não nos pertence mais. Hoje, milhões de pessoas veem com medo como a IA e a automação ocupam postos de trabalho de pessoas que estavam neles há anos, o que inevitavelmente traz como consequência um ódio crescente pela máquina. Mas, paradoxalmente, esse mesmo sentimento é o que vai lotar os estádios das futuras ligas robóticas. Por quê? Por catarse. Para alguém que perdeu emprego em uma fábrica por culpa de um braço robótico, não há nada mais gratificante do que ver um humanoide de milhões de dólares ser desmembrado em um ringue. Ver robôs se destruindo não é apenas esporte, é uma vingança simbólica. É o prazer de ver dinheiro queimando de forma espetacular. O ringue robótico se torna então o Coliseu dos Deslocados, um lugar onde o humano recupera por um momento seu domínio sobre a máquina, celebrando sua destruição para aliviar a dor de ter sido substituído por ela. No final, não vamos às lutas de robôs porque os amamos, vamos porque, no fundo, gostamos de ver como o metal que nos tirou o pão vira sucata para o nosso deleite. Em 2025, o hardware finalmente alcançou a imaginação, mas com uma diferença que faz com que Gigantes de Aço pareça brincadeira de criança. No filme, o maior gargalo era o humano.
Todos lembramos da frustração de ver o Charlie perder o Noisy Boy simplesmente por arrogância ou distração. Algo semelhante aconteceu com o Ambush. Ele se distraía com o público, não conhecia os comandos ou simplesmente não tinha velocidade mental para reagir. O robô era uma máquina incrível, desperdiçada por um piloto medíocre. Na nossa realidade, isso não vai acontecer. Estamos eliminando o intermediário. Os robôs que vemos hoje, como os novos humanoides de combate, não precisam de alguém apertando um botão para esquivar de um gancho ou executar um combo. Eles não se distraem, não sentem pressão e não esquecem a técnica. Graças à IA e ao aprendizado por reforço, essas máquinas são independentes. Isso significa que não vamos apenas igualar o que vimos no cinema, vamos superar. Veremos uma brutalidade e uma precisão técnica que o Charlie jamais conseguiria igualar. Veremos movimentos otimizados por algoritmos que executam golpes no milissegundo exato, com uma velocidade que o olho humano mal conseguirá acompanhar. A realidade vai ser muito mais incrível e aterrorizante do que a ficção. Não é mais um homem brincando de lutar com o controle remoto, é uma entidade autônoma projetada para a perfeição e a destruição absoluta. Há um questionamento que Gigantes de Aço nos faz ao longo do filme, e é justamente se o Eitan tem ou não uma alma. No filme, eu acredito que não. O Eitan é uma tela em branco, ou um espelho para o Charlie projetar sua técnica, e o Max a sua fé. O robô era um frasco vazio que nós, como espectadores, queríamos preencher com humanidade. No entanto, na nossa realidade atual, a linha entre o espelho e a consciência está sumindo em uma velocidade que assusta. Hoje, os modelos de IA atingiram um nível de otimização impensável. Não falamos mais apenas de algoritmos, temos modelos massivos rodando localmente com capacidades de visão e expressão quase indistinguíveis das humanas. Estamos injetando trilhões de dados nesses sistemas e é aqui que o imprevisível acontece. Diferente dos robôs do filme que dependiam de um comando externo, os modelos atuais operam sobre uma caixa preta. Ao treinar um humanoide com um dataset tão vasto e complexo, o resultado é uma entidade com uma personalidade de combate única. Mesmo que peguemos dois robôs fisicamente idênticos, vindos da mesma fábrica, com os mesmos motores, o modelo de IA que os habita os tornará diferentes. Dependendo de como processaram o treinamento, um pode desenvolver uma agressividade tática e o outro uma frieza defensiva. A alma deles não é um sopro místico, é o seu dataset. É um acúmulo de experiências digitais e otimizações matemáticas que os torna únicos. Se um algoritmo é capaz de olhar para você, reconhecer sua estratégia, adaptar a técnica em milissegundos e tomar decisões autônomas que parecem ter intuição, a linha entre uma simulação perfeita e uma consciência real deixa de importar. Talvez a alma no século XXI não seja nada mais do que o ponto máximo de otimização de um sistema. Na final, Gigantes de Aço nos apresenta uma mudança de paradigma fascinante. Embora usemos conceitos parecidos hoje em dia, esse filme é apenas uma janela mínima para o potencial real que podemos alcançar. Veja que interessante como as coisas mudaram. Hoje em dia, vemos um filme como Gigantes de Aço como algo que podemos superar facilmente. Que loucura! Tem uma cena-chave em que o próprio Taki Machida fala do sistema adaptativo autônomo dos Zeus. Claro que na ficção, o Zeus não contava com o poder do roteiro que estava do lado do Atom. Mas o que aconteceria na realidade? Bem, no mundo real, um humano jamais conseguiria reagir tão rápido quanto uma IA. A latência biológica simplesmente não consegue competir. E muito menos se você colocar a barreira física no meio. Esse tema é super interessante e daria para falar por horas, mas para concluir, acredito que por um lado, o boxe tradicional não desaparecerá. Penso que a economia não vai se voltar completamente para esse esporte de robôs descendo a porrada. Acredito que teremos um modelo de expansão parecido com o das corridas de cavalos. Eventos de nicho para entusiastas, enquanto o público geral se move para outros lugares. Então, o futuro está servido e o ringue está dividido. Olho para as massas anestesiadas que só buscam a dopamina fácil e sangue para os poucos que ainda ousam sentir e admirar a arte de um esporte. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Lembre-se sempre, se quiser continuar recebendo conteúdo único e interessante, é só se inscrever.
Eu sou o Cyber e essa é a Cyberzone. Até o próximo vídeo!